A primeira coisa que temos que definir, para ficar claro o que vamos falar daqui para frente, é o que se entende aqui por gramática. A gente sabe, vocês devem saber, que existe gramática tradicional ou normativa ou prescritiva, é a mesma coisa. Existe gramática gerativa, aquela de Chomsky, e existe gramática descritiva. Pois bem, apesar de no primeiro slide eu ter colocado o que é gramática descritiva, eu sequer vou ler, porque o que nós vamos centrar as atenções aqui é na gramática tradicional, aquela em que diz o que deve e o que não deve ser escrito, como escrever corretamente. Ela é preconceituosa, mas é a que nós vamos tratar aqui, porque assim foi no período em que elas nasceram, em Alexandria, no norte da África, e depois foram absorvidas pelos romanos, e depois os romanos legaram para todos os povos que ele conquistou, entre os quais o português. Muito bem, feito essa introdução, também de forma bem rápida, precisamos definir que esse tipo de gramática que ensina como deve se escrever, como se deve ler, e o que não se deve ler e o que não se deve escrever, ele tem duas grandes origens, uma no Oriente, com Panini ou Panini, e outra no Ocidente, com os pré-socráticos, os retóricos, com Platão, com Aristóteles e com os alexandrinos. Bom, o Panini foi lá na Índia no ano de 520 a.C., 460 a.C. Ele fez a gramática, na verdade, preocupado, como sacerdote que era, Brahmane, para que os seus fiéis pronunciassem corretamente o livro de Vedas. Bom, essa ideia de Panini ficou esquecida do Ocidente por milênios, até que em 1700 e pouco, William Jones, tendo ido para a Índia como amando do Império Britânico, acabou descobrindo os estudos de Panini. Não vou falar mais nada a respeito, porque a gramática de Panini tem pouca repercussão para a língua portuguesa, cuja influência não foi via Oriente, mas foi via o Ocidente mesmo, com os próprios gregos, que também não se preocuparam muito em fazer uma gramática, né? E ali eu divido o primeiro período, os pré-socráticos, retóricos, Platão e Aristóteles, o segundo período com os estoicos, o terceiro período, agora sim, com os alexandrinos. A Grécia, depois de que Alexandre o Grande conquistou o norte da África e fundou, onde hoje é o Egito, a cidade de Alexandria, em homenagem a ele mesmo, né, Alexandria, ele fez o que os Estados Unidos mais ou menos fazem hoje. Ele ele pediu que os sábios da Grécia, atraídos por incentivos que certamente ele deu, eles atravessaram o mar Mediterrâneo e foram para o norte da África e se instalaram em Alexandria, e Alexandria e a sua grande biblioteca vai produzir conhecimentos extraordinários para a humanidade. Bom, qual era a ideia dos alexandrinos? Era que eles achavam, de forma preconceituosa, hoje sabemos, que o grego de Homero era o grego mais correto que existia. E para isso, eles descreveram a língua, eles pegaram do poema de Homero e de lá tiraram a gramática da língua grega, a antiga, não a que já era falada na época, que segundo eles era uma corrupção do grego antigo. Bom, ao fazer isso, os alexandrinos introduziram uma outra forma muito mais objetiva de fazer estudo de uma língua, seja ela escrita ou falada, embora a preocupação deles era só com a escrita. E foram eles os primeiros, desculpem, que dividiram uma língua escrita nas 10 classes gramaticais, substantivo, artigo, adjetivo, etc. Bom, essa ideia dos alexandrinos era formalizar uma gramática para recuperar o grego, a Odisseia e Ilíade de Homero. O primeiro que falou sobre isso foi Aristarco de Samotrácia, que está ali na apostila, no slide número 4. O outro foi Apolônio Díscolo, que também está ali.
eu vou me centrar um pouquinho mais atenção em Dionísio Trax ou Dionísio da Trácia. Ele era um discípulo de Aristarco, ele nasceu e viveu em Alexandria por volta do ano 100 a.C. Era basicamente um gramático e entrou na história como o homem que produziu o primeiro livro de gramática grega de que se tem registro. E ele deu o nome a isso de A Arte da Gramática. Nesse livro definiu a gramática e suas funções e tratou de acentos, de pronúncia e de 8 partes da fala e de suas inflexões. Definiu gramática como conhecimento prático dos usos gerais dos poemas e escritores em prosa. Bom, o tempo passa e a influência de Dionísio da Trácia será muito grande em Roma, ainda mais que era só atravessar o mar Mediterrâneo. E os escritores romanos tinham seus textos e os gramáticos romanos, entre eles Varrão, Quintiliano, Donato e Prisciano, começaram a observar como os escritores e os poetas latinos escreviam e de lá, copiando a gramática de Dionísio principalmente, foram abstraindo também as classes gramaticais. Nós temos aí então, eu cito ali Marco Terêncio Varrão, Marco Fábio Quintiliano, Hélio Donato, Prisciano de Cesareia, como os grandes gramáticos latinos. Depois da queda do Império Romano, na Idade Média, portanto já, a partir de 476, quando o Império Romano do Ocidente desmoronou, através da invasão das tribos germânicas, quem ficou com o poder do conhecimento foi a Igreja, né? E ela, através dos seus mosteiros, perpetuou a gramática de Dionísio da Trácia e dos gramáticos romanos, como Varrão, Quintiliano, Donato e Prisciano. Bom, ela era baseada, segundo diziam os padres da Igreja da Idade Média, na língua culta latina, porque ela era a língua da cultura e do conhecimento. Muito bem. A partir de 1400, e lá vai pedradas, mais precisamente em 1453, há uma segunda queda de um grande império, que é o Império Romano do Oriente, cuja capital era Bizâncio, que hoje se chama a cidade de Istambul, na Turquia. Quando esse império ruiu, perseguido pelos otomanos, que eram os árabes, né, os estudiosos e os religiosos de Bizâncio, de Istambul hoje em dia, fugiram todos para o Ocidente, quer a pé, quer através de navio no mar Mediterrâneo, e chegaram em Roma. Roma já estava no final da Idade Média, tanto que essa data da queda do Império do Oriente é considerada a origem do Renascimento. A partir da queda Veja, com a queda do Império Romano do Ocidente, de Roma, acabou o Império Romano e iniciou-se a Idade Média. Com a queda do Império Romano do Oriente, lá na cidade de Bizâncio, ou Constantinopla hoje em dia, terminou a Idade Média e deu-se início ao Renascimento. Por que Renascimento? Porque com o conhecimento trazido pelos sábios bizantinos, isto é, os sábios que moravam lá na cidade de Bizâncio e cujo império ruiu, eles vindo para Roma, trouxeram, vindo para o Ocidente, vindo para a Itália principalmente, eles trouxeram todos aqueles conhecimentos que, pelo decurso do tempo de quase 1000 anos, tinha sido perdido aqui no Ocidente. E o Ocidente, embasbacado com os conhecimentos que os bizantinos tinham, absorveram esse conhecimento e deu-se início a uma renovação em todas as artes, em todas as áreas, em todas as ciências, e inclusive nas gramáticas. Muito bem. A partir dessa queda do Império Romano do Oriente, que é o fim da Idade Média e o início do Renascimento,
ao invés de se dar importância para a língua latina em si, começou a se dar importância para as línguas vernáculas, isto é, as línguas regionais. As línguas, por exemplo, a língua que era falada na Itália, que já não era o latim, era o italiano, vai ser com Dante Alighieri, né? A língua espanhola na Espanha com Eucide, né? Com Cervantes. E com Camões, como nós vimos há pouco, em 1572, com Os Lusíadas, que vai enaltecer a língua portuguesa, tornando ele um diferencial e uma marca entre o português antigo e o português moderno. Muito bem. Assim, a preocupação agora era com as línguas vernáculas. E isso vai desencadear gramáticas, tanto na Itália, quanto na França, tanto na Espanha, quanto em Portugal, como está escrito aqui no slide número 8. Bom, agora concentrando nossas atenções especialmente para os gramáticos portugueses desse período do Renascimento. E nós vamos ver ali pelo slide 9, que em Portugal já se falava português há alguns séculos, mas somente nos anos 1500 é que surgem as primeiras gramáticas. E dois nomes surgem como expoentes, Fernão de Oliveira e João de Barros. Depois vamos também ter o Gandavo e tem o Nunes Duarte do Leão. Em 1536, o Fernão de Oliveira publica sua gramática da linguagem portuguesa. E em 1540, João de Barros publica a gramática da língua portuguesa. Essas obras, além de tratar de obras escritas em vernáculo, essas gramáticas fornecem informações também sobre a construção de palavras e de frases. Todavia, a primeira gramática, principalmente, que vamos ver depois, se preocupa mais com a fonética, como tem que ser pronunciadas as palavras. Muito bem. Então, a gramática portuguesa, incluindo a obra ensaística de Fernão de Oliveira, de 1536, guarde bem essa data, nós estamos nos anos 1500, e eles são chamados de quinhentistas. E a de João de Barro, a de Gandavo e da Fernão de Leão, a primeira de 1595 e a segunda de 1606, situam-se no eixo sincrônico das gramáticas italianas, castelhanas, francesa, etc. Essas gramáticas inserem-se, por conseguinte, no colóquio europeu do Renascimento e que contribui para a paisagem cultural da Europa, vista no seu conjunto, se apresenta como uma grande unidade orgânica e integrada, porque, apesar de cada nacionalidade construir a sua gramática, é um conjunto de interesse comum em todas essas nações. Falemos agora especificamente ao primeiro deles, Fernão de Oliveira. Aí está a data de nascimento dele, e já estamos agora na unidade 1, subunidade 1. Ele publica a gramática, como eu já falei, cujo título é Gramática da Linguagem Portuguesa. O próprio título, do jeito que ele escreveu, ainda não era um português como nós temos hoje em dia, né? E ele dedica a sua obra, a maior parte, para a descrição fonética da língua portuguesa e apresenta um breve estudo de alguns problemas de morfologia e reserva apenas uma página à sintaxe, que ele denomina de construção. Bom, não vou falar mais detalhes da parte fonética, porque vocês têm na apostila e poderão também ter aqui, onde eu também coloco parte do texto que ele cita, qual é a preocupação dele nesta gramática. Como se vê, o espírito do homem do Renascimento, evidentemente, em sua pequena obra, com frequência, ele faz alusão ao fato de que a língua portuguesa faz parte do contexto linguístico maior, afirmando que ela é aparentada com a castelhana, estabelecendo analogias, comparações, não só entre o latim e o grego, mas também entre a língua dos hebraicos e dos arábicos. Sua nomenclatura é expressiva e inovadora. O sistema fonológico das línguas românicas era diferente do sistema fonológico latino, obrigando os gramáticos renascentistas, entre eles os quinhentistas, a promoverem adaptações para poder que as pessoas entendessem a diferença entre uma língua latina, que é totalmente sintética, com uma língua portuguesa, ou espanhola, ou italiana, que são analíticas. Ou seja, no latim bastavam poucas palavras para se dizer um enunciado.
no português nós temos várias palavras para dizer um enunciado. A voz comparece no texto escrito, o autor enfoca a oralidade e os aspectos fonéticos da língua, demonstrando a identidade e as particularidades do povo pela estrutura melódica do falar. Bom, a partir da obra de Fernando de Oliveira, e ele faz questão de frisar isso, a sua gramática é entendida como um elemento de identidade nacional. Se ele fez uma gramática, se ele acentuou principalmente a parte fonética e, portanto, deu também atenção à linguagem oral, qual foi a grande contribuição de Fernando de Oliveira? Primeiro, reconheceu a importância das letras e do conhecimento na lapidação do modo de ser e de viver de um povo. Ser português é ser distinto, é ser diferente do ser castelhano. Primeira coisa. Segundo, ao estabelecer a gramática como a primeira anotação da linguagem portuguesa, o autor demarcou o caráter de sua obra, apontamentos, registros e comentários sobre a língua portuguesa. A escrita gramatical de sua obra de 1536 moldou-se como uma anotação do modo de ser português. Os capítulos foram sendo construídos e entrelaçados por reflexões de cunho linguístico e cultural. Aspas, a obra é um conjunto de ensaios sobre a linguagem e a cultura portuguesa, disse ele. Indica a função abrangente da língua e a sua função social. A língua é registrada como um produto social e, pela primeira vez, nas últimas linhas, o autor apresenta a sua definição de gramática. Segundo ele, aspas, é a arte que ensina a bem falar e a bem ler. Portanto, bem em sintonia com as gramáticas alexandrinas. E, finalmente, em sua obra, as distinções culturais, espaciais, portanto, geográficas e linguísticas, foram se desenhando nas relações com a Península Ibérica. O segundo gramático, cuja obra foi publicada poucos anos depois, 1540, e com o título de Gramática da Língua Portuguesa, repare que a palavra gramática agora já tem só um M, enquanto na do Fernando de Oliveira tinham dois. Ele observa uma aproximação muito grande entre a sua obra e a da gramática espanhola de Antônio Nebrija. Alguns dizem até que ele, uns críticos, né, talvez, não sei em que grau de conhecimento, e não sei se justamente, com justiça, acham que ele pegou a gramática de Antônio Nebrija e fez uma cópia transportando para o português. Todavia, como diz aqui, a gramática dele não é uma cópia, porque ele fez um trabalho paciente de reflexão sobre a língua portuguesa. O estilo ou a forma de apresentação são próprios em função dos objetivos propostos, e ele manifesta intenção pedagógica ou normativa, diferente de Nebrija, que tem uma preocupação doutrinária ou especulativa. Como é que João de Barros divide a obra? Em 4 partes. Ele dedica uma parte à ortografia, outra parte à prosódia, que é a pronúncia, outra parte à etimologia, que é a origem das palavras, e outra parte à sintaxe ou para a construção. Na parte A e na parte B, ele enumera as letras, descreve as sílabas, a quantidade, os acentos, e na parte C e D, na parte C, ele estabelece uma classificação das palavras, além de deter-se na análise de reflexões nominal e verbal, e na parte D, na sintaxe, dedica-se ao estudo da sintaxe, definida como conveniência entre as partes do discurso. E após apresentar-se os princípios de concordância e regência, inclui ainda mais de 2 capítulos, um que trata das figuras ou espécies de barbarismo, e outro que retoma de forma pormenorizada a questão da ortografia. Bom, qual é a proposta, em resumo, da obra de João de Barros? Primeiro, perda da noção da quantidade e necessidade de distinguir os graus da abertura das vogais. Portanto, a preocupação dele já não era mais tão fonética. Segundo, substituição do dígrafo QU pela letra C, utilizando C cedilha para o som sibilante. C. Distinção das semivogais I e U em relação ao J e o V. D. Ou 4. Distinção do timbre das vogais portuguesas pelo uso de sinais diacríticos, acento agudo sobre as
as letras A e O e uma espécie de vírgula sobre a letra E, diferente de Fernando Oliveira. E, 5, ou 5. Letra C, a letra C, para representar o fonema oclusivo velar surdo K, antes de qualquer vogar, o que possibilitaria a eliminação tanto do dígrafo QU como da letra K, como fez também Fernando Oliveira. O uso do tio como letra supletiva para substituir o N e o M ou o grupo eu. G. Função distintiva aplicada ao circunflexo, cuja utilização se reduz ao A com tio e O com tio, formas pronominais, representando fonicamente o mesmo que os artigos definidos, isto é, o acento não tem função de marcar a tonicidade. H, sem solução precisa para o problema do Y, né, que vai ser resolvido só agora na última lei da escrita da língua portuguesa. Bom, eu vou só apenas falar que depois ele fez a classificação dos vocábulos e, inspirado na gramática dos alexandrinos e na gramática dos gramáticos latinos, ele dividiu o conjunto de palavras da língua portuguesa em artigo e dividiu em feminino, masculino e neutro, o nome, e ele subdividiu em substantivo e adjetivo, o pronome, masculino, feminino, neutro e comuns de 2, o verbo, subdividido em verbos substantivos, o ser, e os verbos adjetivos, todos os demais, o advérbio, e ele já tinha consciência clara da formação dos advérbios em mente, isso lá em 1540, preposição, classifica-se pela noção de caso, genitivo de, dativo a, acusativo diante por e ablativo com, sem, em. Só para lembrar, porque isso aí, quem não estudou latim fica perdido, no latim nós tínhamos casos e no português nós não temos casos, a nossa língua não é sintética. E o que corresponde mais ou menos ao genitivo do latim tem que se colocar no português a preposição de na frente. O que se corresponde ao dativo latino é o objeto indireto e, portanto, tem que ter a preposição a ou para na frente. O que corresponde ao acusativo latino, o que se refere ao acusativo latino corresponde ao português ao objeto direto e, por vezes, pode ter a preposição por diante da palavra ou nada, porque o objeto direto não exige preposição. E o ablativo, que é aquele que chama, com a preposição com, sem, em, segundo ele. Falou também da conjunção, somente como parte da sintaxe, e enumera as duas mais comuns, que ele chama de copulativa e disjuntiva. E fala também da interjeição, considerada classe à parte, identifica-as como conteúdo emocional que expressam. Se você pegar agora, lendo só as letras verdes, nós vamos ter artigo, substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Muito bem. Quais são as principais inovações que João de Barros trouxe com a sua gramática? Letra A perda da noção da quantidade das vogais. Não tem vogal longa e lugar breve. A existência do artigo. Definitivamente, o artigo é uma parte da língua portuguesa. Letra C. O desaparecimento das declinações. Isso é coisa do latim, no português não existe. Letra D. A redução das conjunções verbais. O latim tinha 4, o português tem 3. Letra E. A formação da voz passiva analítica, que a do latim era de uma forma bem estranha e também sintética, enquanto a nossa é de forma analítica. Eu matei o leão e o leão foi morto por mim. Letra F, a formação do grau comparativo analítico, muito grande, né? Não só grandíssimo, mas também muito grande. Belíssimo, mas também muito belo, muito bonito. E o grau aumentativo com as palavras terminadas em ão. Bom, com isso terminamos os dois principais gramáticos da língua portuguesa dos anos 1500 ou quinhentistas, como se diz. Mas houve também outros dois. Pero de Magalhães Gandavo, mais conhecido como Gandavo, que esteve inclusive no Brasil, e agora nós já estamos na unidade 1, subunidade 3,
Quem foi Gandalf? Um historiador, cronista e gramático, professor de latim e português no norte da Itália e secretário da Torre de Tombo. Esteve no Brasil talvez em 1558 a 1572 para trabalhar na fazenda do governo da Bahia, que era uma das capitais do Brasil. Como gramático, ele escreveu um livro cujo título é meio grande, Regras que ensinam a maneira de escrever. Eu errei ali, não, estou copiando dele. Ele escreveu escrever com U, e a ortografia da língua portuguesa com um diálogo que adiante se segue em defensão da mesma língua, 1574. Nesse livro defende a existência da língua portuguesa. Mais que um gramático, na verdade, Gandalf foi também, como também o próximo, que é Nunes do Leão, um ortógrafo, que se preocupou como se deve escrever as palavras. A sua gramática mereceu 3 edições do século XVI, a primeira em 1574, a segunda em 1590 e a terceira em 1592, observe, e as 3 nos anos 1500. O tom de descomplicação do discurso da gramática de Gandalf parece ter atingido seu objetivo, tornando-se o livro de gramática mais lido em Portugal no século XVI. Por mostrar a excelência da língua portuguesa, cita Sá de Miranda, João de Barros, Diogo Bernardes, Antônio Ferreira e Camões. A respeito desse poeta, ele disse assim, aspas, vede as obras do nosso famoso poeta Luís de Camões, de cuja fama o tempo nunca triunfará. Isto é, o tempo nunca vai conseguir apagar. E ele estava certo. Principais ideias de Gandalf. Letra A. Aponta para os principais assuntos relacionados com a questão da língua portuguesa no século XVI. Letra B. Em relação à normalização ortográfica, apresenta o alfabeto internacionalizado de 20 letras, ou 21, se incluir o Y, limitado à tradição greco-latina, ou, melhor dizendo, a gramática latino-romana. C. Reduz, portanto, as 31 ou 34 letras do complicado alfabeto proposto por Fernando Oliveira e João de Barros, para 21, mais ou menos. D. Recupera a substância gráfica do alfabeto latino. Se vincula à regulação promovida pela imprensa, mas se explica também pela transcendência que tem o latim na formação linguística do letrado. Lembre-se que, nessa época, foi inventado por Gutenberg a imprensa lá na Alemanha. Então, ele adapta a forma ortográfica a essa imprensa que está surgindo. Salienta a relação do português com o latim no intuito de firmar a superioridade de nosso idioma sobre o castelhano. Questão de bairrismo, ele vai ter que dizer, ele foi muito correto, dizer isso, porque ele tinha que puxar a sardinha para a própria brasa. Letra F. Combate os erros ortográficos, lembra-se que ele foi mais do que um gramático, um ortógrafo, porque trazem como consequência a corrupção da verdadeira pronunciação. G. Instala-se, como fez Nebrija para o castelhano, na tradição que busca uma correspondência entre conceitos e coisas, rex et verba, em latim, entre letra e mundo, na busca de uma língua perfeita. Neste caso, ele diz o seguinte, a letra é um traço e figura, porque representa tanto a voz como o mundo. O letrado vê na palavra escrita seu poder de ação no mundo. Finalmente, o quarto gramático, Duarte Nunes do Leão. Já estamos ainda na unidade 1, na subunidade 4. 4 por quê? Porque Fernando de Oliveira foi o primeiro, João de Barros foi o segundo, Gandalf foi o terceiro e Nunes do Leão é o quarto. Quem foi Nunes de Leão? Linguista e historiador português. Como linguista, ele publicou, letra A, Ortografia da Língua Portuguesa, em 1576. Letra B, Origem da Língua Portuguesa, 1606. Essa obra é parte inaugural de uma orientação histórica nos estudos das línguas que só vai adquirir o estatuto científico do século XIX com os comparativistas ou neogramáticos, a princípio na Alemanha e depois para o resto do mundo.
Sabe-se da existência de outros escritos, nomeadamente nos domínios da lexicologia e da etimologia, que se perderam. Lexicologia é o estudo do léxico e etimologia é o estudo da origem das palavras. Todavia, no livro sobre a origem da língua portuguesa, podes observar fragmentos desse seu outro vasto conhecimento, tanto na organização quanto no título de alguns dos seus capítulos, que utiliza para mostrar a origem e a evolução da língua portuguesa. Aí, no slide seguinte, eu coloco ali alguns capítulos que vão mostrar a preocupação que ele tinha com a origem e a evolução da língua portuguesa. O que é que ele propôs para a ortografia? Primeiro, ou letra A, regras gerais para a ortografia. Ele determinou 20 regras. Regras particulares para cada letra, segundo a seguinte ordem alfabética que está aqui, né? A ordem alfabética das letras garrafais. Lembre-se que ele tinha, como está aqui, o PH ainda, o TG, o TH e o LH está aí, tudo bem. Essas são as letras mais estranhas para nós hoje em dia, porque no nosso alfabeto, hoje em dia, não existe mais PH, TG e TH. C. Estudo do tio, que é visto como um sinal de abreviatura e não de nasalidade. Letra D. Modificações de algumas letras, como se convertem algumas em outras, por exemplo. Letra E. Os ditongos, e ele enumera os ditongos que vocês podem ver no slide 23. Letra F, o estudo das sílabas das consoantes dobradas, né? Quando tinha que se escrever, no caso do PH, do TH e do TG, dobradas. Letra G, o emprego e a grafia do artigo. Letra H, acentos e o seu uso como sinal de tom alto, baixo, agudo, grave, dos apóstrofos e das abreviaturas. Ele faz um levantamento. Letra I, lista de correções, aspas, reformulação de algumas palavras que a gente vulgar usa e escreve mal. Aqui está muito claro a ideologia do certo e do errado que tinha em todas essas gramáticas. Letra J, sinais de pontuação, seu inventário, definição e valor de cada sinal. Ele faz o inventário de todos os sinais de pontuação. Letra K, dispensa das designações, grande e pequeno, que eram usadas por Fernando de Oliveira e por João de Barro, ou seja, seus antecessores. Letra L, ignorar a questão do timbre utilizada por João de Oliveira e João de Barros. Letra M, ignorar a explicação do seu antecessor, que não foi, no caso, o Gândavo, quanto ao uso do C antes de E e de I, e não admitir a supressão do QU, que Gândavo tinha proposto. Bom, com isso, terminamos a unidade 1 e as suas 4 subunidades.